Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo Com. Estamos aí para mais uma live, mais uma noite, mais um dia maravilhoso que a gente está fazendo essa live aí. Mais uma convidada que vem para falar um pouco da sua história, vem falar para a gente o que é essa vida típica, essa vida de inclusão. Estamos aí para passar um pouco mais de alegria para vocês, conteúdo sempre bom, sempre buscando o melhor para vocês, tá? Então eu só tenho a agradecer a cada um que está chegando. Chega aí, chega curtindo, chega compartilhando. Quero agradecer a todo mundo que vem chegando aí. E vou falar um pouquinho dos nossos apoiadores que estão sempre ajudando que o bate-papo aconteça com vocês. Não posso deixar de estar te falando do Mamas Burger, restaurante aqui no município onde eu resido, aqui no município de Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul, onde tem um local muito acolhedor para quem quer levar teu filho atípico, quer almoçar, quer jantar, tem tudo que é de bom aí para estar curtindo com a família e tendo esse momento especial que é um momento de família. Não posso estar deixando de falar também de Eu Patrão Barbershop, tá? Barbearia, a primeira barbearia inclusiva do litoral, tá? Onde tem um atendimento especializado aos autistas, às crianças com inclusão. É um local acolhedor no município de Imbé, na Avenida Paraguaçu, em frente ao Mercado Superbom. Eu Patrão Barbershop. Siga as redes sociais do Instagram ali que vocês vão saber tudo direitinho. E agora com uma novidade, tá, pessoal? Passando para vocês, tá? As famílias atípicas, os filhos, a família que também tem algum familiar acamado, que tenha dificuldade para ir cortar o cabelo, ele está fazendo esse atendimento a domicílio, tá? Os autistas também que têm dificuldade de ir a um local mais severo, com dificuldade, ele faz esse atendimento. Então, a domicílio. Então, vocês entrem em contato, vai no Instagram do Patrão Barbershop lá, vocês vão ver o contato dele, onde daí vocês se organizam, questão do local, do endereço, valores. Então, ele também está fazendo esse atendimento a domicílio agora para facilitar um pouco as famílias que têm crianças acamadas, autistas, tudo na questão da dificuldade de estar em algum local diferente. Então, entrar em contato ali com o Thiago, meu Platão Barbershop, aonde ele está fazendo esse atendimento também a domicílio. Não posso estar deixando de falar também da Nato, núcleo terapêutico, tá? Terapia ocupacional no município de Tramandaí, a Ana proprietária, um local muito bom. Quem quer precisar desses profissionais, só entrar em contato no Instagram. Karen Melissa, psicopedagoga, também na rede social. Não posso também estar deixando de falar também dos meus amigos tatuadores Regis Tatu, aqui no município de Capão da Canoa. Sigam o Instagram ali, profissionais, um profissional de mão cheia, muitos e muitos anos aqui no município. Também Bruno Costa Tatu, no Instagram também pode seguir ali. Ele tem um estúdio dele muito bom, um cara que tem um trabalho excelente no município de Atlântida Sul. Então são pessoas aí que a gente está sempre buscando e colocando aí para melhor falar para vocês. São pessoas que estão sempre acompanhando a gente no trabalho aqui e querem que a gente continue. Também, né, pessoal, vocês sabem, eu tenho um canal no YouTube, também Bate-Papo com o Guilherme Silva. Então tem meus parceiros, amigos também que seguem essa plataforma, né? Dark Nauta, quem quer saber do conteúdo, entra lá. E Wagner Bike Trip. Pessoal, só tenho a agradecer a cada um que está chegando, tá? Vocês vão dando um oizinho se o áudio está tudo ok, se está tudo certinho, tá? Que a gente está sempre tentando melhorar para vocês, tá? A gente sabe que a rede social é assim. Agora eu vou tentar buscar a nossa convidada aí, tá? Com o tempo tudo tranquilo. Todo mundo sabe, quem acompanha, sabe que os bate-papos aqui são muito. Eu sempre falo, tá? Ele tem um compromisso com vocês, é conteúdo sério, a gente sempre sabe, mas descontraído, que é um bate-papo mesmo pra gente estar passando o nosso dia a dia, nossas dificuldades, também tirando algumas dúvidas. Vamos tentar buscar essa convidada aí para ela estar se apresentando para nós e depois contar a história dela que acredito que vai emocionar muita gente. Vamos tentar fazer o. Ver se vai aparecer aqui. A gente vai procurando, isso aí a gente vai procurando. Vamos ver se ela aceitou. Aceitou. Apareceu. Tá ouvindo direitinho? Tá super bom. Então tá bom. Então, primeiro de tudo, quero te agradecer por tu ter tirado o tempo disponibilizado a estar junto conosco aqui. E quero que tu te apresente e depois conte a tua história, que a tua história de vida ela é muito importante, não só para tu, né, para tu em si, mas para muita gente entender como é importante saber da tua história. Obrigada, Guilherme. Primeiro, quero te agradecer pelo convite, por poder estar aqui, né? Eu sou a Bartira,
tenho 50 anos, sou mãe da Orisa, que é autista nível 3, com uma comorbidade em deficiência intelectual severa também, casada com o Thiago, e tem uma descoberta tardia de autismo nível 1. Sou professora da rede municipal na área de educação infantil e no momento eu estou há 1 ano afastada por uma síndrome de burnout. Não tive alta ainda, estou tentando sair desta síndrome que não é algo fácil, que eu não dava tanta atenção para ela e deixei acontecer comigo, né? Procurei um cantinho iluminado aqui para a gente fazer e estava observando a tua fala antes sobre o corte de cabelo. Olha só, que interessante isso, porque a minha mãe, até a pandemia, ela era cabeleireira. E ela tem 75 anos, ela era desde os 14. E a única pessoa que consegue cortar o cabelo de crianças não autistas, mas que fazem aquelas birras que não querem cortar o cabelo, né? Sempre foi a minha mãe. E com a minha filha, então, a gente teve uma experiência de 3 horas o primeiro corte de cabelo, tá? No segundo demorou para meia hora e o resto é 15 minutos agora. Eu achei tão bonito e tão interessante você chamar a atenção, né, para esse trabalho, porque é de uma relevância muito grande, né? Eu sempre busco isso. Não é só no município, né? A gente tenta buscar em vários locais. Exato. Então, vamos lá. Eu vou começar. Eu morava em Balneário Camboriú muito tempo, né? E lá eu conheci o Thiago, meu marido. Ele tinha uma loja. E a gente se conheceu em 2004 e no mesmo dia a gente nunca mais se separou. A gente morou junto, ficou e estamos há 20 anos. Tá? Ele resolveu vir para Palmeira das Missões, porque ele é de São Paulo, com um amigo meu. E resolveu vir embora para cá. Claro que ele tinha uma clareza, porque Balneário Camboriú é muito caro para se morar, para você viver, trabalhar, e o lugar que menos você vai é na praia, né? Quem mora lá é outra vida. E eu trabalhava no município, eu era professora do município de Balneário. E eu estava sem poder. Acabei entendendo o que Deus queria comigo e vim embora, tá? Então, a gente estava aqui, eu consegui entrar no município como professora através de um concurso. O Thiago conseguiu um contrato no município para trabalhar com a história da fotografia e alguns cursos, porque você, Guilherme, você tem um filho autista? Tenho, nível 3 de suporte severo não verbal. A minha. Então, o Thiago, ele, como nível 1, eu não sabia de nada disso ainda, né? Ele aprende, ele é autodidata, tá? Então, ele fez alguns cursos sobre a história da fotografia e fotografia, ele acabou dando para um projeto que tinha na época em Palmeira. Também fez musicoterapia. Aí, a gente foi transferido para a PAI. Como assim? Eu já me interessava pelo assunto autismo. Na minha faculdade de pedagogia, nunca falamos sobre isso, tá? Eu me formei em 99. Não se falava de autismo. Mas eu tinha interesse. Queria fazer um curso de educação especial, mas a questão era o financeiro, o tempo, que a gente está sempre correndo atrás. Aí eu, trabalhando no município, veio um projeto CPET Araju, se não me engano,
que tinha um promotor envolvido, que na época da adoção da Oriza, ele também estava aqui ainda. E para nossa escola veio palestra sobre autismo, e veio a Marilene Simanski, do Autismo e Vida aí de Porto Alegre, que ela é uma engenheira e tem um filho autista. A maneira como ela falou, explanou o autismo do filho dela, eu achei maravilhoso a maneira como ela conduzia. Era uma dança, o aceitar, o compreender, e eu achei aquilo sensacional. Um mês depois eu recebi um convite para ser cedida para a APAE de Palmeira das Missões. E eu fui trabalhar no Espaço Azul, tá, com os autistas severos. E o Thiago foi na musicoterapia. Assim, o Thiago não queria ter filhos. Não, eu não quero ter filho. Eu achava isso, assim, assustador. Como é que pode uma pessoa não querer ter filho, né? Eu não podia, eu não posso ter. Também nunca fui uma pessoa, assim, que, eu não posso ter filho, um drama, vou fazer uma inseminação. Não tenho grana. Entende? Isso muito pé no chão e realista. Eu nunca me vi casando, eu nunca me vi grávida. Então, as coisas aconteceram naturalmente, como diz aquele reggae, né? Trabalhamos na APAE. Aí diziam assim, tem uma aluna que ainda não veio, ela mora no lar da criança e adolescente, a Oriza. E ela é braba, ela é nível 3, não verbal, usa fralda, né? Ela arranha, ela belisca muito. Vai ser difícil você conseguir algum laço com ela. Tá. E eu já estava lá 2 meses e essa menina não aparecia. Aí ela começou a vir. Na primeira vez que ela veio com uma vaquinha de pelúcia embaixo do braço, né? Aquele caminhar dinossauro, e veio para minha sala. Já no primeiro dia eu consegui um contato com ela de escovar o cabelo, tá? Porque a gente tinha uma pessoa dentro da APAE, a Maria Antonieta Manfrim, que é uma fisioterapeuta, que eu costumo dizer que ela é, aqui em Palmeira, uma das precursoras no assunto autismo, porque ela já trabalhava há muito tempo na APAE e sempre se aprofundou nessa área. Então, ela nos ensinava premissas. Primeiro, você tem que estabelecer um vínculo. Primeiro, você tem que estabelecer o vínculo para conseguir desenvolver alguma coisa, e nem sempre você vai conseguir desenvolver. Tenha paciência, não se frustre. Eu acho que isso foi muito esquecido. Tá? Você primeiro tem que fazer o laço, senão você não consegue nada. A Oriza foi de primeira, tá? Ela estava na APAE desde criança. E essa época que eu conheci ela, ela tinha 19 anos. Aí, ela não mudava a porta de entrada na APAE. Sempre a mesma, o mesmo corredor, o mesmo lugar. Só que numa sala distante estava o Thiago, meu marido, trabalhando a musicoterapia, tá? E ele tocava no sax aquela música Vagalumes. E era música, as meninas depois lá no lar me contaram que era a música que ela cantarolava, tá? E ela mudou o caminho dentro da APAE para encontrar a música. Então ela ia e ficava lá na sala do meu marido, do pai dela. E ela começava a fazer esses toques aqui na mão dele. Coisa que ninguém fazia com ela em todos aqueles anos lá, junto com ela, as mesmas pessoas. Tá? E a gente veio para casa pensando na Oriza.
como eu e meu marido, tínhamos a prática de pedir na direção sempre a anamnese do aluno, para saber todas as características da deficiência, que não é só autistas, né, lá dentro, família, algum detalhe, a gente pegava tudo para saber sobre isso. A da Oriza era uma história de terror, era muito triste. E aí, logo em seguida, ela chegar até nós na sala de aula, havia uns comentários que ela não tinha mais idade para estar no lar da criança e adolescente. Ela não tinha mesmo, né? Teriam que remover. Para onde? Iriam colocar em algum lugar para deixar pessoas babando, né? Ali, numa sobrevida, né? Uma vida no anonimato e esquecida. Mas isso não foi o que nos fez adotar ela. Foi uma decisão em menos de 15 dias, né? Sobre a Oriza tem um histórico de a mãe morrer no parto. Como aqui é uma cidade pequena, depois você conhece toda a história dela. O pai bem mais velho, eu acredito que a mãe dela era mais nova que hoje tenho 50. O pai já faleceu fazem 2 anos, o biológico, tinha uns 90, quando ele faleceu, tá? Humildes, a mãe morreu no parto, a Oriza era prematura, ficou um pouco na incubadora, foi para um lar que tinha aqui a irmã Ede, era católico, uma prima pegou ela, sobrinha do pai, para cuidá-la. Uma pessoa abençoada, que descobriu, que levou ela para Porto Alegre, Passo Fundo, viu que tinha alguma coisa diferente, com toda a ignorância dela, ela buscou e ela ajudou. Ela faleceu quando a Oriza tinha 4 anos, tá? E a Oriza ficou nas mãos do marido dela. Um cara, assim, que não trocava fralda, acorrentava ela numa árvore no fundo do pátio, ela bebia água como cachorro. Até pouco tempo atrás, no banho, o potinho do banho que ela usa, enchia, ela ia para o chão e tomava água como cachorro, tá? E assim, ó, Guilherme, pai, sabia disso tudo, porque existe um processo, tá? E nunca fizeram nada por ela. Mas eu vou chegar, me cobre se eu esquecer, tá? Eu vou dizer eu esquecer depois, eu vou dar uma notícia, uma novidade para a Rochelle, tá? Você, eu acho que eu falei antes do que ela. A Oriza estava nessa situação, a gente estava ali trabalhando com ela, laços estreitos desde o início, atípico isso, né? E a sensação é a minha filha, e a gente vai ter ela como filha. E o Tiago, por incrível que pareça, é a minha filha. Ele se identificou com ela, que era filha dele. Beleza, tá? Vamos adotar? Vamos adotar. Não temos grana? Não temos grana. Não temos... A casa é pequena, é um loft a minha casa, porque nós não teríamos filhos. Vamos, né? Beleza. No outro dia eu fui trabalhar, o Thiago foi lá no lar da criança e adolescente comunicar à equipe técnica que nós íamos adotar a Oriza. Elas ficaram apavoradas, né? Porque tinha na época, eu acho que mais de 30 crianças. Lá ficavam adolescentes, crianças recém-nascidas com problemas familiares para se adequar ou para adoção. Tinha muitas crianças para adoção, muitas adolescentes, e elas disseram: a que nós menos imaginávamos que seria adotada, vai ser adotada. Como que pode? Pois é, a gente é uma família
perfeita para ela. Beleza. Aí elas comunicaram no juiz, o juiz não montou o processo. Eu acredito que ele pensou assim, não, vamos deixar eles fazer uma adaptação, eu estou dizendo isso, né? Para ver o que vai dar, porque eles vão desistir. E não, a gente fez a adaptação com ela, tudo assim, sem nada registrado. E a Oriza vinha aqui para casa desde a primeira vez, parece que ela sempre morou aqui. Tá? Não teve dificuldade, não teve resistência, tinha resistência na hora que tinha que levar ela de volta para o lar. Tá? Beleza, aí a gente entrou pela Defensoria Pública para adoção dela. Aí o doutor Álvaro montou processo junto com uma outra pessoa lá dentro, né? Estavam na dúvida, entra na fila, não é? Não entra na fila. Eu já sabia de tudo isso, não entra na fila. Ela tem 19 anos, ela é autista, ela tem uma deficiência, ela é imputável, né? Ela não precisa entrar na fila. Daí ele entendeu que não. A lei rege 6 meses, no caso de uma pessoa com deficiência, para sair. A nossa adoção saiu o papel em 2017, tá? Desde 2014. Mas isso não era o problema, porque o importante ela já estava aqui conosco, né? Então a gente passou por uma caminhada assim. Levávamos ela de volta para o lar, né? Aí nós tínhamos um Fusquinha, velho, bem velho. Aí o Thiago ia dirigindo para nós buscar ela vinha no banco de trás, eu voltava dirigindo, o pai brincando, e para trazer de volta, eu voltava dirigindo com o pai chorando. Aí eu não entendia, né, cara? Eu digo, pô, é uma adoção, mas é eu que tô grávida, né? É eu a grávida, não é ele. Mas era ele o grávido e eu não entendia o porquê que ele era o grávido. Por que ele chorava? Por que ele se desesperava? Eu dizia, será que eu não tenho esse instinto de mãe? Né? Não pode ser. Porque aí eu tinha que me controlar, eu sabia disso, para controlar ele. Tá? Eu já sabia lidar e trabalhar com o Thiago antes de ter o diagnóstico dele. Tá, como que vamos contar para as famílias? Né? Não é uma notícia que você dá assim, mãe, vou adotar, vou entrar na lista de adoção. Não, eu estou adotando uma menina de 19 anos, autista nível 3, com comorbidade. Essa comorbidade eu acho que é o que mais atrapalha, que é a deficiência intelectual 3 nela, né? Usa fralda, ela arranha sempre, vou estar roxa assim, eu já nem me escondo. Mas eu tenho os beliscão também. Entre outras coisas. Eu tenho beliscão, e às vezes ele mesmo se machuca, eu saio com ele, eu vou nos lugares, ele não usa fralda, graças a Deus também, mas demorou, claro, demorou, coisas que xixi e cocô demorou, mas ele tá com 17 anos, e aí, graças a Deus eu consigo, eu saio para almoçar com ele, a gente dá as voltas, se eu tiver que viajar, eu boto ele num ônibus, ou eu vou de carro, a gente vai, tem as suas dificuldades, eu sempre digo, tem seus limites, suas resistências. E é uma coisa que eu pontuo, cara, tu não deve saber, ele é do meu primeiro casamento, ele não fica direto comigo, mas eu tô sempre envolvido com ele. Se tiver ele vai para ecoterapia, eu levo ele, que é mais, eu consigo lidar melhor. Então, é com essas coisas, questão dele ser, na dificuldade de ser um adolescente de 17 anos, ter força, ter as suas desorganizações, como a tua filha também tem, a questão de se beliscar, morder, aí tu tem que estar sempre se organizando. Mas é aquilo que a gente sempre diz, né? Vem pra gente, sendo de sangue
ou não, é pra gente. Bem, Deus tem um propósito nas nossas vidas desde a hora que a gente estava no ventre da nossa mãe, né? Então eu entendi todos os propósitos quando ele me trouxe de Balneário para cá, porque lá a gente encaixotou todas as coisas e foi morar perto da universidade, que é um bairro mais retirado. E o Thiago estava numa crise, Guilherme, horrível, e a gente não sabia do autismo, só achava que era pânico, tá? E era um lugar feio, era onde uma colega morava, para não fazer contrato, e acabava o ano, eu já estava vindo embora. E eu lembro que eu tinha resistência, e era um banheiro feio pra caramba. Ah, banheiro feio, entendeu? E eu fui para esse banheiro, ajoelhei, chorar, orar, e pedir, Deus, me mostra se é para eu ir embora. Outro dia eu saí às 6 da manhã para ir para a escola, às 7 horas da manhã deu uma enchente, porque Balneário qualquer chuva enche, tá? E nós estávamos do lado do rio Camboriú. Então, assim, ó, Deus me deu uma resposta. O que viria dentro de um caminhão veio dentro de um carro que sobrou. Tá? A gente perdeu tudo. Alguns vizinhos que estavam em casa socorreram o Thiago e tal. Eu consegui chegar de tarde, final de tarde, com água por aqui. Uma história horrível, mas eu entendi e agradeci o porquê que era para eu vir. Só ele não precisava dar uma resposta tão brusca, né? Mas assim, a gente adotou, a gente se preparou, vamos voltar para as famílias. Deu dor de barriga, tá? Sabe quando você tem que pedir? Eu não sei se você, como homem, passou isso, pedir para o pai para sair aos 15 anos, aos 16 anos, aquela mesma dor de barriga. O friozinho, dor na barriga tem até hoje. Tem. Se eu tiver que falar com meu pai, até hoje tem. Meu pai é vivo até hoje. Se eu tiver que falar alguma coisa com ele, dá o friozinho na barriga. Aí, mas para mim o principal era a minha mãe, tá? Era a minha mãe, eles não estavam juntos, que eu me preocupava. Aí eu fui lá. Mas como eu venho de uma família assim, ó, que eu tenho uma mãe, não é porque é minha mãe, mas ela é sensacional, ela é uma pessoa, eu venho de uma família, tanto ela quanto meu pai, que sempre foram cuidadores. Eles sempre cuidaram dos outros, tá? A minha mãe sempre cuidou, até hoje ela cuida. Ela criou o filho da maioria dos meus tios, de vizinho. Até hoje ela ajuda a cuidar de uma tia minha idosa. Entende? Sempre foi cuidar. Na minha casa sempre teve uma pessoa que precisava morando, ou seja, para trabalhar, ou seja, para estudar. Sempre foi assim. E eu acho que eu cresci, tenho isso, o cuidar. Aí eu já fui pensando, se ela falar, né, eu vou dizer, e você, mãe? Né? Mas claro que eu esqueci de tudo isso na hora. Fui lá no domingo, inverno, sentei no pé dela, assim, com a cabeça no colo, bem vítima, né? Mãe, eu e o Thiago vamos adotar. Ai, mana, que amor! Um bebê? Não, mãe, não é um bebê. Ai, a barriga doeu mais. Mana, uma criança mais velha, eu disse, não, mãe, nós vamos adotar aquela menina do lar, porque ela tinha o salão ainda na época, né? E tinha uma das funcionárias do lar, a Aline, que hoje é vizinha da minha mãe, que ia lá fazer luzes e contava da Oriza. E nós falava. E a mãe dizia, tomara que a mana não vai se envolver com essa menina. Ela tá lá na pai, eu já avisei ela para não se envolver, porque ela sabe que eu sempre me envolvi. E aí eu disse, não, mãe, não é um bebê e não é nenhuma criança um pouco maior, é bem maior.
Já sei. É aquela menina que é tua aluna, que mora no lar. É a Oriza. Mana, daí veio o desespero dela. Você e o Thiago dormem até tarde, vocês nem fazem comida para vocês, vocês têm uma vida de universitário até hoje, né? Como é que vai ser? Eu digo, vai ser. Eu acho que eu vou conseguir. Só que eu senti que ela é minha filha, eu tenho amor para dar. O que fez a gente pensar, Guilherme? O que me fez pensar com o coração e acho que com a razão junto, entendeu? E o que fez a minha mãe entender. Eu já tinha, na época, uma boa idade. Eu curti a vida bastante. Tá? O Thiago também. O Thiago é mais novo que eu, tem 45. Também curtiu muito a vida dele. Experimentamos de tudo nessa vida. Nós gostávamos muito de viajar, de acampar, principalmente na Guarda do Embaú, de mochilinha, camping e tal. Vamos perder isso? Vamos, tá? Por um tempo, vamos até adequar ela, né? Mas a gente pode dar amor para quem nunca teve. A gente pode interromper essa parte da nossa vida para oferecer a alguém que nunca recebeu. Foi isso que eu pensei. Eu posso abrir mão de tudo o que eu fazia e que não vou fazer mais por uma vida. Então, o que eu acho muito importante na questão de adoção tardia é importante porque você vai estar dando oportunidade desse ser humano ser amado, de receber cuidados, porque o cuidar não é atrelado ao amor. Eu estava ouvindo ontem numa página que eu descobri há poucos dias. Não foi ontem, eu não sei se você já viu essa página, não foi ontem. Acho que é sobre autismo. Sim. É um médico que fala, eu ainda não busquei muitos dados sobre ele, mas até agora o que eu ouvi sobre o casamento, sobre autista nível 1 e tal, foi muito coerente e muito perfeito. E ele fala sobre o cuidar. E nós, esposas, não somos cuidadoras, ou mães, né? Mas o amor faz ter esse cuidar. E esse cuidar é dos dois lados. Basta você saber entender, né? Então, assim, decidimos, vamos adotar. O advogado pediu, vamos chegar depois, eu faço esse, tá? Porque a minha mente trabalha muito. Não contem na APAE que vocês vão adotar. E a gente não contou, tá? A gente teve uma situação muito séria lá de uma psicóloga que atribuiu a sexualidade e o movimento da Oriza com o Thiago aqui, tá? Porque ali envolvia uma questão de egos. Ali envolvia uma questão de elas não estarem aparecendo. Que é uma equipe que, graças a Deus, já saiu de lá há muito tempo devido às nossas denúncias. Então, a gente daí contou, nós contamos, o Thiago contou, o Thiago foi colocado numa sala com todo mundo e sofreu essa barbaridade, né, de suspeita. Daí ele disse, não, podem suspeitar, mas a gente está adotando a Oriza. Aí, a gente tinha o apoio lá dentro de um fisioterapeuta, que é o padrinho dela, né, convive conosco até hoje, o Henrique, a Maria Antonieta, que na época trabalhava lá e nos defendia. Eram essas duas pessoas que nos apoiavam a adoção da Oriza. Então, a Oriza foi mais um tempo na PAI, eu peguei a fono no celular num canto, ela no outro, era 45 minutos de atendimento para
físio, fono e TO, entendeu? Para nada, né? Eu digo, não. Que acontecimentos com a antiga machucaram ela, entende? Para forçar a barra conosco, alguma coisa assim. Mas tudo bem. Eu sempre fui daquela que resolvi frente a frente, né? Quando aconteceu, eu fui da próxima, é lá na rua que a gente vai se enfrentar. Porque daí você, às vezes, tem que descer um pouquinho para mostrar, né, que o teu filho é importante, não porque eu estou adotando, porque eu não vou obrigar por ela é a minha filha. E as pessoas não estavam entendendo isso. Aí a gente veio com a Oriza para casa e aconteceu dezembro daquele ano ali, né? Uma juíza, mudou o juiz, uma juíza, acho que aí de Porto Alegre, se não me engano, que era bailarina, tinha no lar da criança e adolescente, tinha um dia no final do ano que o juiz ou a juíza ia lá, né, para ouvir as famílias, uma coisa assim. Ela pediu que nós estivéssemos lá às 7h30 da manhã. A gente foi com a Oriza. Ela nos atendeu às 6h da tarde, tá? Ela não deu prioridade às crianças deficientes que estavam lá, que não era só ela. Aí, quando a gente chegou, a gente foi os últimos. Ela, como que ela está fazendo adaptação, né? Não, tem que trazer de volta ela para o lar. E aí o Thiago já começou a ficar nervoso, né? Segurei ele na mão e tal, porque a falta de filtro é terrível numa situação dessa. Nós não sabíamos do autismo dele. Aí a mulher, a coordenadora do lar, me deu uma piscada e tal, e eu disse, olha, doutora, vou lhe dizer o seguinte, se a senhora fizer eu trazer a Oriza para cá, tem um pátio bem grande aqui, eu vou vir acampar. E eu só vou sair daqui com a minha filha. Eu vou ficar aqui. Ah, vai ter alguns problemas, a senhora vai ter que arcar com as consequências. Arco, tá? Arco. Mas é a minha filha. Aí, ela saiu e tal. Daí, a coordenadora do lar, a psicóloga, assistente social, Bartira, Thiago, levem ela. A gente vai se responsabilizar por isso. Porque a gente sabe, ela já está há meses com vocês. Cara, como é que eu ia levar ela de volta? Aí fizeram, eram os últimos dias do ano, fizeram levar uma noite só, tá? A gente levou, passou o Natal, levamos ela na outra noite, chorando, daí foi um desespero. Aí nós não dormimos e a Oriza não dormiu. Aí ligaram cedo para nós, que era para ir buscar. Tá? Que não tinha mais. Eu acho que elas nos testaram, o pessoal do lar, né? Até porque elas estavam responsáveis por essa situação. Aí buscamos a Oriza e ela nunca mais saiu do nosso lado. Então, ela é a casa dela, já são 11 anos de Oriza, a aluna que se transformou em filha, ela não vai, ela não tem terapia nenhuma, porque nós temos uma dificuldade muito grande sobre isso aqui em Palmeira das Missões, e eu tenho um pé bem atrás com os profissionais por muitas situações, e ela tem 31 anos, né, Guilherme? Como você disse, o teu filho conseguiu deixar da fralda. A Oriza, nós já pegamos um tempo que tinha passado aquela fase de estimulação, de trabalhar. Até tentamos, mas infelizmente não dá, tá? E aqui em casa, eu acho que assim, ó,
Ninguém aqui em casa sempre foi muito normal, tá? Fomos. Eu, desde a minha infância, os meus amigos vão dizer, a Rochelle sabe disso, eu sempre fui diferente e gostei do diferente. Eu nunca gostei do igual. Tá? Eu sou aquela ovelha negra, sabe a ovelha negra que hoje tem uma história para isso, que você é aquela da família que quebra regras, quebra tradições, essa é a ovelha negra. E a questão do Tiago é a mesma que a minha. Ele também sempre foi diferente. Ele também sempre foi fora dos padrões. Claro, ele é autista. Eu não era, não sou. Mas eu acho que por isso que eu tive facilidade de me envolver com ele, de compreendê-lo. E com a Oriza também, tá? Descobrimos várias coisas em comuns com a Oriza. Eu aprendi, quando eu trabalhei no Espaço Azul, eu também dava aula para os mais velhinhos na PAI. Mais velhinhos mesmo, tá? E eu tinha um aluno, o Luiz André, um beijo, Luiz André. O Luiz André me chamava, Dona Martira, me dá seus lápis. Ele juntava, ele ia para a PAI com caixas, estojos de lápis de cor. E eu gostava de lápis de cor. E aí eu pensei, porque se o Luiz André faz, por que eu não posso ter? Eu tenho minha coleção de lápis de cor, entende? Eu tenho as minhas caixas, os meus estojos, tenho sempre. E a Oriza gosta também de embalagens. O brinquedo dela é um pote de Toddy, garrafa de Coca, embalagem, rótulo de água, tá? Tudo isso, de comida. Eu gosto de cheiro, eu gosto de creme, eu gosto muito de coisa cheirosa. A Oriza ama cheiro. Isso passa na língua, tá? Eu tô passando creme nela para dar uma experimentada, dar uma lambida no sabonete. Ela gosta de tudo isso, como eu gosto. Ela gosta de pizza, como o Thiago ama pizza. E como ela come na PAI, uma abençoada de uma professora dela, quando era pequenininha, a Silvia, a Cuca, ensinou ela a comer de colher, tá? Então, tudo é de colher. A coca é de colher, o suco é de colher, o leite é de colher, tudo. Cachorro quente de colher, tá? É no pote. Pizza é mega picada de colher, porque ela não mastiga, ela engole, tá? Ela não tem a mastigação, ela engole. E muitas coisas, ela enche a boca para comer, igual o meu marido, tá? Igual. Então, a gente se encontrou. Eu acho que foi um encontro de almas. Ela era para ser nossa. A casa é toda dela, entende? Ela tem liberdade aqui dentro, tanto com o restante dos familiares, como assim, o meu pai não aceitou muito bem, não tinha carinho por ela. Na rede social eu era o orgulho, mas no tete a tete não. Mas enviavam um presente, o outro, né? Minha sogra gosta muito, ama muito ela. A avó do Thiago, que faleceu há pouco tempo também. A tia dele, que morava em São Paulo, já faleceu. Não teve tempo de conhecer a Oriza, mas fez até enxoval para a Oriza. Era uma alegria. A minha mãe, no momento que conheceu, desabou. É a neta dela, e até hoje ela diz que a neta que não é de sangue é a mais parecida, porque a Oriza é muito organizadora e controladora. A minha mãe é assim, tá? A minha mãe não pode ver nada fora do lugar, a casa dela é impecável. A Oriza é assim. Nenhum guarda-roupa aqui em casa é arrumado, porque a Oriza arruma.
Ela tem que colocar no lugar. E é claro que não é dobrado, né, Guilherme? É do jeito dela. Tudo bem. Então, a gente se adaptou. Ela mostra o que ela quer. Ela pega pela mão, ela mostra se ela quer comida, se ela quer leite, se ela quer ir lá fora pegar uma garrafa que ela jogou. Ela grita, às vezes os vizinhos já conhecem. Mas é uma casa bem atípica, tá? Quando o pai dela vai tocar o saxofone, aí os cachorros uivam, ela grita. Quando ela grita sem tocar música, os cachorros começam a uivar, porque também tem uma galera adotiva aqui em casa de cães. Então é algo assim, ó, uma loucura. Entende? O que tu imaginar de atípico é nessa casa. Tá? Um come uma coisa, tu faz comida para um, outra comida para outro. A Oriza não é seletiva, o Thiago já é seletivo. Eu não sou seletiva, mas estou seletiva por causa do burnout, da medicação, não consegue se comer por causa da medicação. Então, mas é algo que a gente lida muito bem. A questão do cuidar com amor, muitas vezes algumas pessoas me dizem assim, tu tá cansada, tu tá estafada, porque tu tem mais os dois, né? Não, é muito pelo contrário, porque dentro da minha casa é o lugar onde eu sou eu, aonde eu posso ser a Bartira que ela é verdadeiramente, sem filtros, sem as máscaras que nós temos que vestir no dia a dia social, né? Conforme as regras sociais. Não, aqui em casa eu sou eu. A gente cansa com algumas coisas? Cansa. Porque nem qualquer mãe e pai com seus filhos. Igual, a mesma coisa. Tá? Um pai e uma mãe não entram em estafa. Eu não estou romantizando o autismo, entendeu? Eu estou falando só na questão de aceitação e o cuidar com amor, tá? Porque depois disso, em Palmeira, nós temos um grupo de mães, o Teama, juntamente com a Carlinha Câmara, que é outra mãe autista. Ela fundou o Teama, que é o transtorno do espectro autista, mães e amigos, né? E como é que eu vou te dizer? Mães que estavam descobrindo o diagnóstico e tal, vinham falar comigo. Como eu não sou aquela mãe que sofreu o luto, tá? Que existe essa questão do luto, eu escolhi ter a Oriza como filha. Eu sabia que ela usava fralda, eu sabia que ela era não verbal, eu sabia que eu teria dificuldades, tá? Como eu tenho, às vezes, nas questões que a gente estava falando, dela arranhar, dela beliscar, dela gritar. Eu sabia disso tudo. E eu tenho paciência para conseguir lidar com isso. E o amor, que é muito maior que a paciência, né? E essas mães vinham me perguntar. Aí eu já tinha tido o diagnóstico do Thiago, que foi bem no início, no primeiro ano da Oriza, segundo ele tinha 36 anos. Foi a dona Heidi e o seu Nelson, ali de São Leopoldo, como é que é? Pandorga. Sei, eu ia falar agora. Isso. Eu fiz aqui na praia em Capão, eu participei tinha uma palestra deles aqui, um curso aqui, eu participei aqui em Capão, há muitos anos atrás. Cara, para mim, eles são sensacionais. A gente já tinha tido um contato com eles numa jornada aqui, né? Eles souberam do caso da Oriza e tal, e a dona Heidi disse que foi embora pensando
quem era a paciência dessa família, né? E ela voltou para uma segunda jornada. Daí foi na UFSM, aqui em Palmeira, na universidade. E aí ela veio para mim e disse assim, você não parou para ver que o Tiago é autista? Ah, dona Raide, eu já desconfiei, sim, mas eu não queria ver. Né? Ela, por que tu desconfiou? Eu disse, pela amplitude do cognitivo, né? Porque eu não achava possível, Guilherme, ele guardar tanta informação na cabeça dele. Coisas assim que jamais você vai pensar em buscar no Google quem inventou a colher, digamos assim, o fone, entendeu? O Tiago sabe. E a questão de que incomoda ele, barulhos, luzes, e como ele se descompensava perto de, mediante a um tratamento desrespeitoso, ou dizer que ele disse alguma coisa no trabalho e ele não disse, ele virava a crise a uma criança bem pequena, marota, tá? E eu não entendia isso. Aí ela se ofereceu, levou ele, esperou, né, maravilhosa, num neurologista em São Leopoldo, Novo Hamburgo. Não São Leopoldo, tá? Veio de lá com o diagnóstico nível 1 Asperger, na época, né? Hoje, altas habilidades. Teve esse diagnóstico. Era musicoterapeuta nesta instituição tão falada. Aí ele recebeu a demissão, mediante ao diagnóstico. Aí enfrentamos uma depressão muito grande, porque para nós era uma coisa boa que veio para explicar várias coisas dentro do nosso relacionamento, tá? Que eram importantes e particulares dele também. Hoje está tranquilo, ele está muito bem medicado, acertaram as medicações, né? Está tranquilo. Mas foi uma barra. Você pensar que essa instituição que recebe eles vai colocar um deles para a rua porque teve o diagnóstico, né? Você jamais espera por isso. Então, daí eu comecei a entender o porquê que ele sofria mais do que eu em deixar a Oriza no lar, voltar, que a gravidez foi dele, né? Porque ele extravasava mais do que eu. E eu tinha que controlar aquilo ali. A Oriza já não extravasa, ela não demonstra quando ela tem dor, nada, tá? O Tiago é o extremo, ele demonstra de uma maneira absurda. É 8 ou 80 aqui em casa. Então, como é que eu vou te falar? Hoje já estamos há 11 anos com a Oriza e a gente faz evoluções a todo dia. E mediante essas mães que antes me perguntavam, era aí, tá vendo como eu fujo? A Rochelle já vai saber por quê. Me ligavam, me mandavam mensagem, Bartira, me ajuda. O que eu faço? O que eu dizia a primeira coisa? Ó, gente, a primeira coisa que vocês fazem é aceitar. Vão se informar, vão ler, aceita teu filho como é, e depois você vai procurar o que você precisa desenvolver, né? Vá para um neurologista, o que é uma coisa que hoje as pessoas não vão direto para um neurologista. Elas estão caindo naquela rede de comércio que gera lucro em cima de nós, pais, famílias, maridos, né? Porque, infelizmente, hoje existe muito comércio em cima do autista.
do autismo, pelo menos para nós aqui, é assim. Vocês já estão num centro maior, onde vocês têm pessoas com mais qualificações e mais know-how, que isso é importante. Aqui a gente tem pessoas que recém saíram da faculdade, especialistas em aba. Tá? E aí, é complicado, é muito complicado. E é uma coisa que eu sempre alertei essas mães. Mas o problema é que elas não querem o que eu quero da minha filha. Eu não espero nada dela de volta, entende? Eu conheci ela assim. Eu não espero que ela vá me chamar de mãe, tá? Eu não tenho falsas esperanças. Seria hipocrisia isso. Não espero, leva ela para a escola. Para que eu vou levar ela para uma escola? Por quê? Quando a gente adotou ela, não teria como. Eu iria responder um processo por mês. Como ela é? Vai incomodar ela? Aquela bagunça, barulho, né? Não tem motivo para isso. Então eu sempre falei, mãe, acalma. Reduza o tempo do teu filho na escola. Não, ele tem que ser igual aos outros. Eu acho que não, entende? Eu acho que para algumas coisas a gente tem que respeitar, várias coisas, situações. Eu vejo mães que estão querendo que o filho faça um turno reduzido, que querem, porque o filho não está aguentando, já no ensino médio, e tem mães que na educação infantil deixam o dia inteiro. Eu acho, claro, elas precisam trabalhar, a maioria, né? É necessário, mas quando dá, tira antes. Porque uma criança que não é neurodivergente, que é neurotípica, eu sou professora de pré, eles não aguentam ficar uma tarde inteira numa sala de aula, tá? Imagina uma criança que é neurodivergente, é bem diferente. E agora vem uma pessoa aqui pedindo uma coca. Tá? É assim. Mas tira assim, ó. Primeiro de tudo, assim, ó, agora porque a gente está chegando no fim ali, né? A gente sabe que tem muito assunto para conversar, tá quase chegando ao final. E eu quero te agradecer de coração, que eu vi até que tem uma pessoinha aí que tá pedindo ajuda já também. A gente sabe, eu tenho o meu também. O papai já tá aqui. A gente sabe que tem quem auxilie na volta, com certeza. Mas a gente sabe que, primeiro de tudo, eu quero te agradecer mesmo de coração, sabe? Porque ouvir as tuas falas me emociona muito, porque eu sou um pai atípico, a gente fala, né, de sangue. Uma dificuldade, assim, eu vejo, assim, pelo o nível do meu filho ser severo. Eu sempre digo, cada filho, eu sempre falo severo, normal, o nível 1, 2 ou 3 que a gente fala, a dificuldade de cada família a gente sabe o tamanho que é. Porque Sim. Quando eu descobri a questão do meu filho ser autista, eu não tive todo esse luto em si, acho que a minha aceitação foi maior. Só que quando eu conhecia, que nem a gente fala, o que era autismo, para mim também era muito pouco. Eu via criança acorrentada, entre outras coisas. Então é complicado. E ver seu relato hoje, e ver tudo isso que tu passa, que vocês passam, não é nem o parabéns, de dar assim, te dar assim um abraço apertado de orgulho, de amor, eu digo assim também, por tu ter todo esse carinho com a tua filha e o teu esposo também ter esse carinho tanto que vocês têm. Eu quero eu te agradecer de verdade, que tu dê uns agradecimentos finais pro pessoal pra gente encerrar, mas de verdade de coração, me emociono por dentro e tô emocionado de toda essa tua história que tu passou aqui. Pois é, Guilherme, não é nada fácil para nós pais, né? Você sabe dessa luta, você conhece. Eu agora, só para finalizar, no meu tratamento do burnout, agora no início do ano eu fui para ver se eu ia ter alta ou não. A gente fez alguns testes, eu me trato no Sereste, que é um centro de saúde mental do trabalhador aqui da nossa cidade. E a minha psicóloga fez uns testes e está fechando um TDAH, tá? Eu e a Rochelle já tínhamos
essa desconfiança, mas eu não tenho a hiperatividade. A questão do déficit de atenção em mim é muito grande, tá? Por isso que eu te digo, às vezes tu quer conversar, né, e cai no outro assunto. Às vezes eu tô dando comida para a Oriza e viajando, tá? Aí quando eu vejo, ela bota a colher na minha cara, assim. Ela me traz de volta, entende? Tem momentos que ela é a mais correta aqui em casa e tem momentos que sou eu. Então, assim, é uma mistura agradável de uma família que se ama. Eu quero deixar meu agradecimento a você, o meu abraço a você como pai atípico, tá? A gente tem que continuar lutando por políticas públicas. Eu luto muito por políticas públicas em nossa cidade. Aqui vai acontecer a ação do dia 2 de abril, que eu sou muito contra, no dia 29 de março, que não é 2 de abril. A gente autistiza também, né, Guilherme? Sim. Total, eu autistizei total. Tá? Hoje comigo as coisas têm que serem previsíveis. E eu acho que o dia 2 de abril é mundial, é importante, tá? Não é outro dia, é 2. Eu não participo das caminhadas já fazem muitos anos por não serem no Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Mas como eu tenho um outro grupinho de mães, a Cíntia e a Indianara, um beijão para elas, que são mães que eu estou dando uma força para elas agora, atrás de papelada para defensoria pública e atendimentos, nós vamos fazer uma outra ação no dia 2, tá? Se a gente conseguir um patrocínio, eu vou ir atrás, a gente vai conseguir, tenho certeza, nos órgãos públicos, não públicos, de uma conscientização mais efetiva e do que são as leis, do que é isso que nós precisamos. Porque até hoje o nosso Hospital de Caridade de Palmeira das Missões desconhece a lei de atendimento prioritário e de como lidar com o autista, tá? Então a gente precisa ter esse olhar. Eu quero deixar um abraço para você, para o teu filho, como é o nome dele? Daniel. Daniel, um abraço. Guilherme, para todos os meus amigos, todas as pessoas que estão nos acompanhando, tá? Para minha família maravilhosa, Oriza e Tiago, minha mãe, que é uma pessoa assim incrível, e ela é a haste por detrás dessa família, é a minha mãe. Quando eu não consigo, eu tenho sempre ela ali junto de mim. Então, essas pessoas que eu quero agradecer, a essas outras duas mães que estão lutando pelos seus filhos, que é a Indianara, a Cíntia. A Indianara tem 2 filhos autistas, esquizofrênicos, síndrome de Prader-Willi, TOD, TDAH, aonde ela se torna uma mãe invisível, com uma deficiência oculta do filho, tá? São 2. E a gente está numa luta muito grande em Palmeira para ajudá-la, que ela precisa de uns atendimentos, cirurgias, e a nossa Secretaria de Saúde aqui muitas vezes fecha os olhos, sabe? Aí a gente tem que ser umas mães loucas que vão lá, e por isso que mãe de autista é louca, é considerada louca, né? Porque a gente tem que fazer isso, Guilherme. A gente tem que se expor, tem que colocar a cara a tapa, às vezes, para ajudar outras pessoas. Não é nem a si mesmo, mas é a outras pessoas que não são vistas. E isso eu conversei com a doutora Fábio Munhol, que também é a neuro da Oriza agora. Amei de paixão conhecer ela. Um beijo grande para ela, para a Rochelle, para você. Com certeza. Mas é bom, isso é bom. A gente desabafa um pouco. Mais uma vez te agradecer, tá? Gratidão. E com certeza mais pra frente eu vou te chamar, que a gente sabe que tem muito assunto pra gente conversar.
Isso é sempre, a gente sempre... É muito Sim. importante a tua história, teu relato, e ajudou muito. Mais uma vez, obrigado e fica com Deus. Obrigadão. Pessoal, agradecer a todos de coração que tiveram aí para mais essa live. A gente sabe que emociona muito a história e isso é muito importante. Não tem como não deixar de agradecer a Batira por estar junto conosco, contar a história dela e passar muito do que ela passa aí, que a gente sabe que as famílias atípicas precisam muito desse conhecimento e também entender. Gratidão a todo mundo. Pessoal, no começo da live até não falei, mas vou falar para vocês, tá? Estou usando uma camiseta aqui, tá? Essa aqui foi do ano passado, tá? Terceira corrida pelo autismo. Esse ano vai ser a quarta corrida pelo autismo, dia 13 de abril. Entrem no Instagram, tá, da Associação Autismo Litoral Norte e na Natural Fit também, para vocês saberem mais detalhes para participar. Dia 13 de abril, isso é muito importante, fazer uma ajuda para os autistas. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um, e como eu sempre falo para vocês, o bate-papo com é para vocês, um forte abraço e até mais.